A segunda ordem que encontramos em Apocalipse 14, 7, após temer a Deus, é dar glória a Ele. O que é dar glória a Deus? Dar glória a Deus é honrá-lo no nosso estilo de vida. É fazer com que o nosso comportamento testemunhe do Senhor Deus. É reconhecer que somos embaixadores de Cristo. Somos representantes de Cristo. Quem é que deve testemunhar do Senhor Deus a esse mundo? A esse mundo tão complicado, a esse mundo de pecado? São os filhos de Deus, os fiéis a Deus. Dar glória a Deus é reconhecer que nós somos luz do mundo, sal da terra. O termo utilizado para glória, o termo grego é doxa, o mesmo que vem de doxologia, de louvor. Ele pode ter dois significados na Bíblia. O primeiro é honra, fama, reconhecimento. Quando damos glória a Deus, estamos reconhecendo ao Senhor Deus, o Senhor que nos criou, o Senhor que nos salvou e que nos mantém vivos, o Senhor Jesus que vai nos buscar para a eternidade. O outro significado desse termo, doxa, é brilho, aparência gloriosa. Portanto, irmãos, honrar a Deus, dar glória a Deus, tem a ver com a aparência, com aquilo que aparentamos. Veja só, o Evangelho, irmãos, nos transforma em luz do Senhor. Veja o texto de Efésios 5:8. Agora sois luz do Senhor, andai como os filhos da luz. Vivei, comportem-se como os filhos da luz. O que quer dizer, irmãos, andar como filhos da luz? O apóstolo Paulo nos ajuda lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Paulo está dizendo aqui, nós somos transformados de glória em glória, de aparências em aparências, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados na imagem de Cristo. O apóstolo Paulo dizia que era imitador de Cristo. Ele dizia, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nesse sentido, irmãos, nós devemos ser pequenos cristos, manifestando a glória de Deus. Como é que podemos glorificar a Deus, irmãos? Nós, pecadores, como podemos glorificar a Deus? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Somos santuários do Espírito Santo que habita em nós. Somos santuários de Deus. Não podemos destruir o santuário de Deus, que é o nosso corpo. Veja, irmãos, então devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, com aquilo que fazemos com o nosso corpo, como empregamos o nosso corpo. Mais ainda, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Fomos comprados por bom preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui o apóstolo Paulo apresenta uma valoração do nosso corpo. Como é que nós somos comprados, irmãos? Nós não fomos comprados por pequeno preço. Ele diz assim, por bom preço. Qual foi esse preço, irmãos? O sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos obrigação de glorificar ao Senhor Jesus, que pagou tão caro pelo nosso corpo. Temos que glorificá-lo no nosso corpo. Ainda em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo diz assim, quer comer, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Todas as nossas atitudes, irmãos, tudo deve ser feito para a glória de Deus, objetivando a glória de Deus. Veja o texto de nossa lição. De acordo com Paulo, o nosso corpo é o santuário, morada do Espírito de Deus, um templo santificado pela presença divina. As Escrituras nos fazem um chamado alto e claro para glorificar a Deus em todos os aspectos da vida. Quando Deus é o centro da nossa existência, nosso único desejo é dar glória a Ele, na nossa alimentação, no nosso modo de vestir, no nosso entretenimento, a nossa interação com os outros, no trabalho,
no nosso caráter. O nosso caráter, irmãos, deve manifestar, deve espelhar, refletir a glória de Deus. Glorificamos a Deus ao revelar o seu caráter de amor ao mundo por meio do nosso compromisso de fazer a sua vontade. Isso ainda é mais importante à luz do juízo final da terra. Veja, irmãos, devemos glorificar a Deus com o nosso caráter. Veja ainda o apóstolo Paulo falando aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. Falando sobre a nova vida do crente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos analisar um pouco esse verso. O que é o corpo? Apresenteis o vosso corpo. Quando Paulo fala isso, apresenteis o vosso corpo, ele está falando da totalidade do nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções. É isso que nós devemos apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Mas diz ainda o quê? Esse é o nosso culto racional. Veja, irmãos, a gente tem as emoções, a gente, como seres humanos, temos emoções. Mas o nosso culto a Deus não pode ser um culto meramente emocional. Ele tem que ser um culto racional, um culto que vem na nossa razão, um culto que é definido na nossa razão, um culto inteligente, uma adoração inteligente. Ao adorarmos de forma inteligente, diz assim, não vos conformeis com esse mundo. Isso quer dizer, não fiquem igual ao mundo, não tomem a forma do mundo, não façam as mesmas práticas do mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. De novo aqui, irmãos, o apóstolo Paulo salienta. A nossa mente é o centro das nossas decisões. É por conta da nossa mente que nós decidimos fazer ou não fazer a vontade de Deus. É por conta da nossa mente que nós decidimos prestar um culto racional. A renovação da vossa mente. Renovar a nossa razão. Renovar os nossos interesses, os nossos desejos. O que o Senhor quer de nós, irmãos, é uma adoração racional, uma adoração inteligente. Eu gosto muito, irmãos, quando a Bíblia fala dessa maneira. Não é uma adoração de emoção, não é uma adoração de espasmos, mas é uma adoração racional, uma adoração pensada, uma adoração decidida na nossa mente. Quando fazemos um compromisso de temer a Deus e glorificá-lo em tudo, dando nossa mente, nosso corpo e nossas emoções a Ele, esse é um ato de adoração inteligente. Quando entregamos tudo a Deus, irmãos, esse é um ato de adoração inteligente, da nossa vontade. Que Deus abençoe a cada um de nós, para que todos possamos prestar um culto inteligente, um culto racional, e dessa maneira dar a Deus, mostrar ao mundo a glória do Senhor Deus, dar glória ao Senhor Deus através do nosso culto racional.